disponibilizadas cópias digitais do parecer do relator. Fica dispensada a sua leitura e eu concedo a palavra ao deputado Augusto Coutinho para proferir o seu voto. Senhor presidente, senhores deputados, e segue o voto. A Lei 11.101 de 2005 está em vigor há pouco mais de 10 anos e trouxe muitas inovações ao arcabouço normativo do direito concursal, que trata de falências e recuperações de empresas. Ainda que tenha sido um texto bem planejado, inclusive elogiado por especialistas, o teste de realidade poderia apontar para algumas possíveis correções de rumo, capazes de robustecer o texto legal. O presente projeto de lei opera nessa direção, pois justamente em anos recessivos, como esses, porque passa o país, a quantidade de empresas solicitando recuperação ou tendo sua falência decretada aumentou vertiginosamente. E a operacionalização da Lei 11.101 vem apresentando debilidades, que têm de ser corrigidas, como é o caso do pagamento de valores excessivos a títulos de honorários de administrador judicial. Conforme o texto original da lei prevê, o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Apesar de restringir o escopo dos potenciais administradores judiciais, a lei deixou uma margem de negociação muito grande, a fixação do valor dos honorários do administrador judicial, determinada pelo juiz responsável. Coloca-se no mesmo patamar de importância os seguintes critérios para a determinação dos honorários: a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Não parece razoável que se possa atribuir, por exemplo, um alto valor de honorário em decorrência da complexidade do trabalho, que seja significativamente impactante na capacidade de pagamento da empresa. O juiz deveria, antes de mais nada, verificar um montante razoável frente ao poder econômico da empresa em questão e, a partir desse limite, determinar os honorários de acordo com os outros dois critérios, o que é justamente uma das alterações propostas pelo presente projeto. As possibilidades de valores desarrazoados podem ser de duas ordens. A primeira seria a atuação de má-fé do devedor, que consiste da impossibilidade de honrar todas as dívidas em uma falência ou mesmo em uma recuperação. Poderia, em combinação com um administrador judicial de má índole, operar no sentido de propiciar um pagamento elevado de honorários cujos excessos poderiam ser posteriormente rateados, prejudicando os interesses dos credores. Outra possibilidade seria o mau dimensionamento dos honorários, sem interveniência do devedor. E nessa possibilidade sairiam lesados tanto o credor quanto o devedor. Uma forma de evitar uma ou outra possibilidade seria limitar o valor máximo dos honorários. O projeto em análise reduz esse limite de 5 para 3, do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. Poderia ser argumentado que o ideal, em vez de se fixar um limite relativo, como faz a lei e este projeto, talvez fosse o estabelecimento de um valor absoluto, pois esses 3% em relação a empresas de grande faturamento submetidas a essa lei permitiria honorários altíssimos. Inclusive, há juízes que propõem a limitação pautada pela remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, seria uma ideia atraente, caso apenas pessoas físicas pudessem ser administradoras judiciais. A ideia perde força frente à possibilidade de falência de grandes empresas, pois a complexidade de trabalho demanda a expertise de pessoas jurídicas de longa experiência na área, principalmente empresas de auditoria, que certamente terão de ser remuneradas por elevados valores. Nesse caso, tome-se, por exemplo, da recuperação judicial da operadora Oi ou da construtora OAS, bem como da falência do grupo OSX.
Uma possível solução para esse impasse seria impor, além do limite já estabelecido nesse projeto de lei, um outro limite exclusivo para administradores judiciais que atuem como pessoa física. Nesse sentido, foi proposto um substitutivo que limite os ganhos mensais do administrador judicial ao valor do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não se pode olvidar que, além das despesas arcadas diretamente com o administrador judicial, existe a possibilidade prevista no artigo 22 da mesma lei, dispondo que ao administrador judicial compete, tanto na recuperação judicial como na falência, contratar mediante autorização judicial profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-los no exercício de suas funções. Ou seja, os custos administrativos podem ultrapassar facilmente o percentual limitado de honorários do administrador judicial, o que diminuiria ainda mais a capacidade de pagamento do devedor. Diante do exposto, considero o projeto apreciável e digno do nosso apoio. Portanto, voto pela aprovação da Lei 4.855/2016, na forma do substitutivo em anexo. Eu vou ler o substitutivo, presidente, que é muito pequeno, que diz o seguinte: altera a Lei 24, o artigo 24 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, para fins de alterar o valor dos honorários a serem pagos ao administrador judicial. O artigo 1º, o artigo 24 do caput, do seu parágrafo 1º da Lei 11.111, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, sempre considerando, primeiramente, a real capacidade de pagamento do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 3% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. E caso o administrador judicial seja pessoa física, sua remuneração mensal não poderá ser superior ao subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa lei entra em vigor na sua publicação. Esse é o nosso voto com substitutivo, presidente. Agradecendo ao deputado Augusto Coutinho pela relatoria, está em discussão o projeto. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Aqueles que concordam com